Seja bem-vindo ao programa Além da Notícia. Eu sou Bruno Araújo e conto com você para a gente não só trazer as informações importantes, os assuntos importantes da semana, mas também a gente se debruçar um pouquinho sobre eles e tentar entender como eles impactam não só no dia a dia, mas seus desdobramentos. E eu quero começar com o assunto mais importante dos últimos dias. A governadora Fátima Bezerra entrou no auditório da governadoria do centro administrativo com um olhar tenso. Ela estava ladeada por lideranças dos partidos de esquerda que sustentam seu governo e fez um anúncio que todos já esperavam, mas que só poderia ser confirmado por ela. Fátima Bezerra permanece no governo do estado até o fim do mandato. No discurso, uma frase que sintetiza a decisão. Abre aspas, não há cargo no Senado que valha a minha coerência, meus valores, minha honradez e meu compromisso com o Rio Grande do Norte. E logo em seguida, ela disparou um recado direto ao vice-governador Walter Alves. Abre aspas, para disputar o Senado, seria necessário que ele assumisse o governo. Mas segundo a própria governadora, houve um rompimento do compromisso firmado em 2022. E aí eu volto para as aspas. São escolhas e motivações que o tempo há de esclarecer e que o impediram de assumir a tarefa mais honrosa que um cidadão pode ter, governar o seu estado. Fecha aspas. Após pouco mais de 6 minutos de leitura da chamada Carta ao Povo Potiguar, o semblante de Fátima era outro, era sereno. Ela respondeu perguntas, pousou para fotos e saiu daquele auditório com a clara sensação de que havia tomado, talvez, a decisão mais ousada dos seus 7 anos à frente do Executivo Estadual. Porque, à primeira vista, haverá quem diga que foi uma escolha confortável, permanecer no poder. Mas para uma liderança forjada na disputa, acostumada ao embate, a sair da luta não é simples. É quase uma dor física. É abrir mão de um projeto pessoal, de uma candidatura ao Senado para preservar algo muito maior. E aqui está o ponto central dessa decisão. Fátima não ficou por conveniência. Ficou por um cálculo político objetivo e claro. Uma eventual saída abriria um cenário de alto risco. Primeiro, a possibilidade de um adversário assumir o governo, fragilizar o projeto administrativo construído por ela e comprometer uma candidatura ao Executivo Estadual, sem falar no impacto direto à montagem das chapas proporcionais que a federação tem feito. Além disso, havia incertezas. Primeiro, a dificuldade de garantir uma eleição indireta, um nome alinhado ao grupo da governadora. E ainda mais, os sinais de instabilidade vindos do próprio vice, que chegou a se negar a assumir o cargo, abrindo a possibilidade de um mandato tampão. Tudo isso pesou, e pesou muito. A decisão também passa por Brasília. Ao aval do presidente Lula, aliado histórico de Fátima, que enxerga o Rio Grande do Norte como uma peça que deve ser vista com cuidado e com atenção. No fim das contas, a escolha de Fátima ela é solitária, e o custo também. Ela paga a conta. Fátima Bezerra assume isso de forma integral, pela dificuldade em ampliar a sua aprovação popular, pela ausência de um arco político mais amplo neste segundo mandato e principalmente por optar pelo coletivo em detrimento de um projeto pessoal. Mas no encerramento do dia, a imagem que ficou foi outra, uma governadora mais leve, mais solta, quase como em 2022, como se abrir mão da disputa ao Senado tivesse recuperado algo essencial nela. Fátima Bezerra voltou a ser simplesmente Fátima, governadora reeleita com mais de 1 milhão de votos. E agora, novamente, inteira para governar o Rio Grande do Norte. E agora nós vamos para o radar de notícias. E, dentre elas, eu trago a informação da saída do prefeito Alisson, que confirmou a data que vai deixar a prefeitura de Mossoró. Ele anunciou que pretende deixar o comando da cidade no próximo dia 30 de março. E com a saída, quem assume é o vice-prefeito Marcos Medeiros. O anúncio foi feito em meio a um evento público, a inauguração, a entrega do Complexo Viário 15 de março. E não foi um anúncio qualquer, foi uma sinalização política objetiva. Durante o discurso, Alisson deixou claro que está encerrando um ciclo e iniciando outro. E aqui trago aspas. Conclui a missão, Marco, o seu vice, vai continuar tocando o barco. Estou muito feliz de passar a prefeitura para um grande amigo, um irmão que, juntamente com minha bancada de vereadores e secretários, vai continuar trabalhando por Mossoró. Fecha aspas. A fala é simbólica. Por quê?
porque na prática ela refuta um forte burburinho nos bastidores, a possibilidade de Alisson recuar de uma eventual candidatura ao governo do estado, principalmente após os desdobramentos da Operação Medley, mas o anúncio da saída com data marcada produz o efeito contrário. Ele não recua, ele continua à frente, ele avança e tenta transformar a saída da prefeitura em um ativo político. Só que nesse momento, o movimento não acontece no vazio. Ele vem acompanhado de uma pressão e de investigação. Alisson, por exemplo, é alvo de apuração do Ministério Público do Rio Grande do Norte em um caso de suspeita de superfaturamento de contratos em áreas diversas. O processo, inclusive, saiu da esfera estadual e está no Ministério Público Federal desde julho de 2025. Ou seja, o caso ganhou uma dimensão maior e isso pesa. Além disso, há o episódio mais sensível, a operação e a deflagração da Operação Medley, que foi uma ação conduzida pela Polícia Federal em conjunto com a Controladoria Geral da União, com o objetivo claro de investigar um suposto esquema de desvio de recursos da saúde pública de Mossoró. E nesse contexto, o próprio prefeito foi alvo de mandado de busca e apreensão, assim como auxiliares diretos da sua gestão. E aqui está o ponto central. A saída da prefeitura não pode ser lida apenas como um gesto administrativo. Ao deixar o cargo dentro deste prazo, Alisson se descola da máquina pública, ganha liberdade para articulação e se posiciona com mais nitidez no cenário aqui do estado. E dá o recado de que permanece firme e forte no jogo, mesmo diante do peso das investigações. E isso impõe um teste real à viabilidade do seu projeto, porque a eleição majoritária não se sustenta apenas no discurso de gestão. Ela exige uma narrativa, e uma narrativa crível, que gere confiança. Ao passar o comando para Marcos Medeiros, seu vice, Alisson aposta na continuidade administrativa e na preservação do capital político construído em Mossoró. Mas essa transição também será observada de perto. Qualquer ruído, qualquer descontinuidade pode afetar diretamente esse projeto maior do governo do estado. E no fim das contas, não há alternativa. O calendário exige um movimento. O fato de antecipar em alguns dias não muda muita coisa, mas sinaliza o ponto de partida oficial e afasta temporariamente os boatos de uma eventual desistência. Resta saber se esse movimento vai ser suficiente para sustentar uma candidatura competitiva ou se as turbulências no caminho vão cobrar um preço alto. A política, como sempre, é feita de projetos que precisam ser resilientes às surpresas que vêm pelo caminho. E um outro assunto importante para a gente refletir aqui é sobre o momento que a Câmara Municipal de Natal enfrenta. Primeiro, duas decisões importantes que tem pela frente, ambas que dizem muito sobre esse momento institucional. A primeira é saber se o processo de cassação contra a vereadora Brisa Brack está de fato arquivado. A segunda, caso não esteja, é definir quando e se esse processo será levado a julgamento em plenário. A Comissão Especial Processante concluiu a análise da denúncia e emitiu parecer contrário à cassação. O relatório já foi encaminhado à mesa diretora da Câmara, mas há um problema. O prazo máximo de 90 dias para a conclusão do processo se encerrou no dia 5 de março. E existe, inclusive, uma disputa judicial sobre como esse prazo deve ser contado. Diante disso, a defesa da vereadora pede o arquivamento por decurso de prazo. Já a Câmara ainda não bateu o martelo. E essa indefinição não é um caso isolado. Ela é, na verdade, mais um capítulo de uma crise mais ampla. A Câmara Municipal de Natal vive hoje um dos seus momentos mais delicados na sua história recente. Uma instituição que já foi marcada por debates duros, embates intensos e até exageros. Mas agora vê sua imagem corroída por algo mais profundo, o questionamento sobre a sua credibilidade. No caso de Brisa, já é a segunda vez, o segundo processo de cassação que pode terminar sem julgamento de mérito, mais uma vez por decurso de prazo. Ou seja, discute-se muito, investiga-se pouco, não se conclui. E isso não para por aí. Outros pedidos de cassação sequer avançaram. Alguns foram barrados desde o início. Casos que envolvem, por exemplo, suspeita de uso de recursos públicos de maneira indevida, como emendas parlamentares que foram utilizadas e essa investigação acabou ficando pelo caminho, sem uma resposta clara para a sociedade.
E aí entra um elemento ainda mais grave. A Operação Decreto. Essa sim merece atenção. A investigação da Polícia Civil aponta que um ex-servidor da Câmara pode ter ligação com uma organização criminosa que tentou influenciar a destinação de emendas parlamentares. Mais uma vez elas, as emendas. Segundo os investigadores, estamos falando de um grupo que teria movimentado cerca de 6 milhões de reais em 18 meses. Dinheiro, em grande parte, vindo do tráfico de drogas. A estratégia? Associar financiamento de eventos populares à construção de poder em territórios dominados por facções. Não há, até agora, nomes de vereadores envolvidos, mas o simples fato de a Câmara aparecer nesse contexto já é suficiente para agravar o desgaste, porque não se trata apenas de ilegalidade comprovada. Uma pessoa foi presa. Trata-se da percepção pública. E essa percepção, hoje, é de uma profunda fragilidade institucional. Some-se a isso processos na Justiça Eleitoral contra vereadores por abuso de poder nas eleições. Denúncias que não se confirmam no sentido de execução ou de punição a um eventual excesso, a esse eventual abuso. E isso acaba tornando o ambiente político cada vez mais tensionado. O resultado é um só. A Câmara deixa de ser vista como uma parte da solução que a sociedade precisa e passa a ser percebida como um problema. Isso é muito grave. O Legislativo tem um papel essencial, único: fiscalizar, equilibrar e representar. Quando falem dar respostas à sociedade, seja por omissão, lentidão, corporativismo, proteção, ele se apequena e abre espaço para a desconfiança. No fim das contas, o que está em jogo é a imagem da instituição inteira. Uma instituição que deveria ser, por definição, a casa do povo. Infelizmente, aos olhos de muitos, ela tem se tornado a casa dos vereadores e não das pessoas. E agora, a gente vai para um breve intervalo e no retorno a gente volta com a entrevista com Luizinho Cavalcante, pré-candidato ao Senado pelo PSB e ex-prefeito de Carnaubás, cidade do interior, cidade do Vale do Açu, em 3 oportunidades. Fica aí, toma uma água e a gente volta já já. E todo sábado a gente tem um encontro marcado aqui no AXRN na TV, com muita música, entrevista, dicas, sorteio, promoção e tudo de bom que você encontra aqui no estado. E é ao vivo, viu? Das 13 às 14 horas aqui na telinha da TV Metropolitana, no canal 23.1 e também no YouTube. Você não pode perder. Estamos de volta com o programa Além da Notícia. Vamos agora bater um papo com o ex-prefeito, por 3 oportunidades, da cidade de Carnaubás, na região do Vale do Açu. Ele que também é pré-candidato ao Senado pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Eu falo aqui de Luizinho Cavalcante. Luizinho, é um prazer tê-lo aqui no programa Além da Notícia. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu, Bruno. Satisfação estar aqui e receber o convite para nós conversarmos um pouco sobre a política do nosso estado do Rio Grande do Norte. Luizinho, um dos motivos de a gente estar batendo esse papo, especialmente é pelo fato de a gente tentar trazer para o debate político a visão interiorana. Muitas vezes a gente concentra essas discussões, os debates, muito focados na visão de quem vive nas regiões metropolitanas ou nas cidades de maior porte do estado. E aqui, eu quero começar esse nosso bate-papo perguntando o seguinte: você foi prefeito de Carnaubás, construiu essa trajetória na região do Vale, na sua cidade. O que é que motiva a mudar e fazer essa transição de escala? Porque a gente fala de uma prefeitura, de uma pequena cidade do interior, e agora você almeja representar o estado do Rio Grande do Norte no Senado brasileiro. O que é que motivou isso? Bruno e amigos telespectadores, além de ter disputado 3 vezes eleito prefeito de Carnaubás,
Eu também disputei um mandato de deputado estadual pelo PT, sendo o segundo mais bem votado no Rio Grande do Norte. E também tive a oportunidade de ocupar por 2 vezes a coordenação dos programas sociais no Rio Grande do Norte, no governo da professora Vilma, né, o programa do leite, e agora no programa, no primeiro governo da professora Fátima Bezerra, também ocupei o cargo, agora aí, incluindo o programa do leite e os restaurantes populares. Isso me deu uma condição de visitar todas as cidades do Rio Grande do Norte, conhecer mais de perto, né, o interior do Rio Grande do Norte. E hoje me motiva colocar o meu nome à disposição como pré-candidato a senador, e fazendo um debate que eu acho que preenche uma lacuna da discussão política que eu pouco vejo, ou quase não vejo, discutir o Rio Grande do Norte, né? A pré-campanha justamente é para isso. Apresentar os projetos, né? As ideias sobre como melhorar o Rio Grande do Norte. Mas que visão é essa? De forma prática e objetiva, Luizinho. Vou citar aqui, como o programa tem tempo, né? Vou me citar aqui 2. Um depende mais da articulação política, do prestígio que tem um representante com mandato de senador, de articulação, né? Bruno, o Rio Grande do Norte ficou fora da Transnordestina. E isso causa um prejuízo muito grande, no meu ponto de vista, ao Rio Grande do Norte. Eu não vejo ninguém falar nesse assunto, né? A nossa produção pesada, a produção agrícola, industrial, ela está na região do Vale do Açu, na região oeste, Bruno. O sal, o petróleo, né? O cimento, a cerâmica, a fruticultura, que faz todo esse transporte através de carretas via rodovia do oeste ao Porto de Natal ou do oeste ao Porto de Fortaleza, né? Imagine aí, estou defendendo por onde passo esse investimento da ferrovia que corta o Rio Grande do Norte. Nós somos o único estado da Federação brasileira que temos apenas 70 quilômetros, isso é insignificante, de via ferroviária, que é urbano, aqui na Grande Natal, Ceará-Mirim, Natal, e São José, Nísia Floresta, Natal. 70 quilômetros juntando as 2 linhas. Isso mostra o tamanho da necessidade que tem de nós debatermos, né, a ferrovia do nosso Rio Grande do Norte. E até que tem já as ferrovias, Bruno. Tem, funcionou até o início dos anos 80. Claro que precisa melhorar, né? Então, falou-se muito recente na duplicação da BR-304, que é uma grande conquista. Mas, Bruno, se você tirar as carretas que tem nessa estrada fazendo diariamente esse percurso de Baraunas, Mossoró, Vale do Açu a Natal, você já fluía um trânsito totalmente, né? Aí vem a questão ambiental e vem a questão da geração de emprego e renda. Vem a competitividade. O trem, a ferrovia é o transporte mais barato que existe, né, entre os meios de transporte. Então, se você consegue competir com o mercado nacional e internacional com essa precariedade, imagine com a ferrovia. Luizinho, e aí eu queria fazer uma pergunta baseado nessa constatação. Como é que você avalia, de maneira geral, a qualidade da classe política do Rio Grande do Norte, especialmente aqueles detentores de mandato que, de certa maneira, não conseguiram manter, porque no projeto original o Rio Grande do Norte chegou a ser incluído na Nordestina e foi retirado. Como é que você avalia o fato de que o Rio Grande do Norte não conseguiu, e aí
infelizmente, a gente tem que citar. O Rio Grande do Norte já foi responsável por Fernando Noronha, perdeu esse controle. Aí a gente pode citar agora, perdeu para Pernambuco, a retirada do projeto da Transnordestina, o fato de a classe política ter dificuldade em fazer com que o Rio Grande do Norte seja protagonista em algumas situações. O que é que falta? Amigos telespectadores, o nosso estado, ele é um dos menores da Federação Brasileira. Por aí já é um problema. Nós só temos 8 deputados federais e 3 senadores. Assim mesmo, com pouco peso no Congresso e com pouca vontade de debater os problemas do Rio Grande do Norte. Eu vejo um Congresso hoje, eu considero o momento mais evoluído da democracia brasileira, do ponto de vista popular, com a Constituinte de 88, que conseguiu mobilizar a sociedade, um sindicalismo forte, um movimento popular forte, e nós construímos uma grande Constituição, ao ponto denominada de Constituição Cidadã. E lá para cá já temos tido algumas perdas. E a tendência da maioria do Congresso Nacional é tirar mais perdas sociais conquistadas na Constituinte. Então, isso reflete a qualidade de deputados e de senadores que nós temos. Né? Eu, sinceramente, você é um jornalista bem informado, você já viu alguém debater sobre a importância da ferrovia? Pelo menos debater, pelo menos colocar em pauta esse debate? Não é possível, porque se nós estamos competindo, como eu falei, com o mercado nacional e internacional, com frete caríssimo, imagine se a gente tivesse a ferrovia. Um dos pontos que reforça esse questionamento, Luizinho, é que a gente vive hoje uma crise motivada pela escassez de combustível fruto da guerra que acontece no Oriente Médio. Em razão disso, 25% do petróleo produzido no mundo passa pelo Estreito de Hormuz e, por isso, o preço do petróleo sobe, consequentemente, da gasolina, do combustível em geral, e nós temos no Rio Grande do Norte, no Brasil, um modal basicamente focado no rodoviário. E aí eu queria conectar essa ponderação com o seguinte: o que é que essa sua experiência e esse seu olhar de quem comandou uma cidade pequena pode trazer de benefício para um eventual mandato de senador? O que é que essa sua experiência, esse seu histórico, pode potencializar, caso você venha a consolidar essa pré-candidatura, transformá-la em candidatura e num eventual resultado positivo nas eleições? Primeiro, eu estou cumprindo uma parte do objetivo, que é fazer o debate. Né? Porque, sinceramente, os 3 senadores que estão hoje lá em Brasília não me representam. Sinceramente, não é querendo ser melhor do que nenhum, mas do ponto de vista de pensar, do ponto de vista de agir, do ponto de vista de promover o desenvolvimento social e regional, né, que é o outro ponto que eu vou falar também, porque isso também inclui o desenvolvimento regional e social. O Rio Grande do Norte não pode se conter em pensar, entre aspas, o desenvolvimento da Grande Natal. Nós somos 167 municípios no Rio Grande do Norte, pobres. Vou dizer que os governantes, os que passaram, alguns fizeram algumas coisas importantes, né, para o interior do Rio Grande do Norte. Mas nós somos um estado pobre. Nós somos um estado em que a maioria da população do nosso Rio Grande do Norte está no Bolsa Família. Isso não é privilégio, isso é um atestado de pobreza. Claro que a gente defende o Bolsa Família, porque se não tivesse o Bolsa Família, aí não era estado de pobreza, era de miserabilidade, né? Pior do que a pobreza, mas a gente deseja coisa melhor para as famílias do Rio Grande do Norte. Então, o que me motiva é isso, né? É esse olhar, essa visão, esse sentimento de interior do nosso Rio Grande do Norte.
porque mesmo hoje a maioria da população, Bruno, residindo em Natal, na Grande Natal, 95% da população que reside em Mossoró tem raízes no interior. Os parentes deles ainda estão lá, né? Resistindo, lutando. Então, ainda com relação à ferrovia, nós temos aí o minério de ferro aqui em Tangará. Nós temos o minério de ferro que começaram a extrair, parou ali em Jucurutu, na Serra de João do Vale, e parou de vir o transporte. Você não tem condições de competir transportando o minério de ferro de Jucurutu a João Pessoa por rodovias, frete caro, né? Muitos acidentes, né? Acaba com as estradas, né? Aqueles carretões, acaba com as estradas, enfim, né? O sal também. Então, é um dos que eu pretendo, né, fazer essa articulação. O outro, se já lhe convenci, dentro do que está proposto aqui para a gente conversar, seria a margem equatorial do petróleo, né? Uma coisa nova no Brasil, que vem superando as dificuldades aí ambientais, que não podia ser diferente, mas vai chegar o momento da grande exploração do petróleo no mar, né? Do Rio Grande do Norte ao Amapá. Essa riqueza está concentrada nos dois países, nas duas regiões mais pobres do Brasil, mais desiguais socialmente do Brasil, o Norte e Nordeste. Mas você acredita que essa exploração, Luizinho, diante de um momento em que, obviamente, que não vai se abandonar os combustíveis fósseis tão cedo, mas o Rio Grande do Norte já foi, durante muito tempo, um dos maiores produtores de petróleo em alto mar. Mesmo assim, você acredita que isso é capaz de mudar, eventualmente, essa exploração da margem equatorial, é capaz de mudar o patamar? É suficiente para mudar o patamar do Rio Grande do Norte? Não seria necessário uma visão e um projeto de Estado que buscasse alternativas, talvez que não foram ainda abarcadas pelas gestões e pelos políticos e pelas instituições que, de certa forma, conduzem os rumos e os destinos do Rio Grande do Norte? Concordo. Só que essa oportunidade que nós estamos tendo, e aí entra o papel de um senador de criar leis que regulamente parte deste lucro exclusivamente para o desenvolvimento sustentável do interior das cidades do Rio Grande do Norte e do Nordeste, porque aí seria, porque de qualquer maneira os municípios litorâneos, esses serão contemplados, serão bem contemplados, né? Haverá uma modificação na sua vida, na sua existência como centros urbanos, na sua infraestrutura, nas suas condições financeiras. Os municípios litorâneos e os outros municípios, né? Aqui no vizinho estado do Ceará, é um projeto muito bem sucedido de industrialização do interior do Ceará. É muito louvável que as pessoas pudessem conhecer melhor o que está acontecendo aqui vizinho, no Ceará, né? De acordo com cada região, com cada cidade, está sendo implantado indústrias, né? A interiorização da indústria, a descentralização da indústria no estado do Ceará. Então, seria um projeto de ajudar parte dos lucros do petróleo para viabilizar esse desenvolvimento sustentável. É verdade que nós estamos passando por uma crise mundial, uma turbulência mundial, que acredito não será passageira, porque ninguém quer perder poder, e o dono do mundo abriu os olhos que vai ficar sem ser o dono do mundo. Quem é o dono do mundo? Os Estados Unidos. Sim. Pensa que vem agindo como dono do mundo, né? E gritando, todo mundo tem que baixar a cabeça e seguir suas regras, o que o mundo não está mais aceitando. A prova que chamou agora as nações para a questão, né, do Estreito. do Estreito, lá no Irã,
e ninguém deu mais ouvido. Mas houve até uma atualização dessa informação, Luizinho, de que houve essa negativa inicial, mas em função de declarações e ameaças veladas do próprio Donald Trump, os países parece que começaram a reagir no sentido de dar esse suporte. Mas eu queria fazer só uma correção na informação que eu trouxe. Eu falei que o Rio Grande do Sul foi um grande, já foi reconhecido como um dos maiores produtores em alto mar. Na verdade, é onshore, em terra. Em terra. Só fazer em esse terra. registro para a gente Se eu não me compartilhar a engano, informação adequada e correta com o nosso Se eu telespectador. não me engano, no início do governo da professora Vilma, por aí, 2003, 2004, nós chegamos a 105 mil barris de petróleo dia em terra, né? Aí depois veio o desenvolvimento da Clara Camarão, e que depois foi privatizado e está passando todo esse processo. Eu puxei esse assunto internacional porque o próprio Estados Unidos diz quem mais ganha com o aumento de petróleo somos nós, que somos o maior produtor de petróleo. Verdade. Só que, e também do que você falou, nós estamos numa transição que isso vai se acabar também, né? Imagine hoje a quantidade de carro que não está sendo aumentada a venda no Brasil, né? Elétrico. Né? Porque você vai aí abastece seu carro onde você quer, sem estar olhando por o preço do combustível exorbitante e cheio de muita coisa, esses preços desses combustíveis. E a nossa conversa vai continuar no próximo bloco, Luizinho. E como eu faço de hábito, vou deixar uma pergunta. Luizinho, pré-candidato ao Senado pelo PSB, já figurou em pesquisa, já pontuou em pesquisa, mas não há ainda a garantia do partido que essa pré-candidatura vai se transformar em candidatura. E aí eu pergunto, esse projeto que hoje é um sonho de um filho de Karnal Baes, vai se concretizar com a ciência e o acordo do partido? Sim, não e por quê? Isso, Luizinho, responde no próximo bloco do programa Além da Notícia. Com mais segurança, o governo do estado trouxe de volta o veraneio para as praias do RN. E junto com o Detran, estão investindo 15 milhões de reais para ampliar ainda mais a Operação Verão. 2.000 agentes de segurança entre policiais militares, civis e científicos, além do maior efetivo de bombeiros militares trabalhando todos os dias. Você deixa o verão mais seguro quando não bebe e se vai dirigir. Você deixa o verão mais seguro ao respeitar os limites de velocidade. Governo do estado e Detran. Segurança redobrada na praia e na estrada. Estamos de volta com o programa Além da Notícia e também de volta com o bate-papo com Luizinho Cavalcante, ex-prefeito de Karnal Baes e pré-candidato ao Senado pelo PSB. Luizinho, eu perguntei no bloco anterior se o sonho do filho de Karnal Baes também é o sonho do PSB, que a sua pré-candidatura se transforma em candidatura. Como é que está essa discussão dentro do partido? Olha, eu tenho 22 anos de PSB e é um caso raro, tá? 22 anos na mesma legenda 22, não é... 22 anos de história dentro do PSB. Já passei por momentos de fortalecimento do partido e situações também críticas, de dificuldades políticas, né? Mas hoje eu coloquei o meu nome à disposição do PSB, o PSB aceitou, e a gente vem trabalhando pelo interior, dentro do possível, né? Essas ideias, debatendo. Compreendo que o PSB faz parte de uma frente de partidos. Uma coisa é Luizinho ser candidato do PSB, outra coisa é Luizinho Cavalcante ser candidato de uma frente. Aí você tem que ouvir os aliados. Né? Essa frente a gente poderia dizer que é formada pelo PT, PCdoB, PV, que é a federação, PDT, PSB e PSOL. Cidadania. E Cidadania. São ao todo 7 partidos. Por aí. Só que houve uma reunião passada, né? E os partidos aliados apresentaram 4
pré-candidatos Ao Senado. ao Senado. Ficaram em 3, né? Um sob indecisão ainda, que seriam, que a gente pode dizer até aqui, consolidados pré-candidatos. Jean Paul Prats, pelo Sim, PDT. PDT, Fátima teve o nome retirado. mas no dia foi colocado, ainda estava, foi antes da decisão, né? Isso. Se mantinha o nome dela. Mas há uma sinalização de que Samanda, vereadora, e que é uma pessoa muito próxima da governadora Fátima, pode vir a ser a candidata. Além desses 2 nomes, teria o seu Rivaldo Fernandes, e Rivaldo Fernandes, É. presidente do PV. do PV. Então, nessa reunião tinha 4 nomes. Depois ficaram 3 nomes, que é a governadora, a imprensa quem diz, Samanda, Jean Paul, né? Mas a governadora ainda não oficializou, né? Até ainda deste programa ser gravado, não temos a confirmação de Samanda como candidata. Então, nessa mesma reunião, ficou confirmado, foi abordado que tem o candidato a governador, que é o Cadu Xavier, o pré-candidato a governador Cadu Xavier, mas vai precisar de um vice, né? Os próprios senadores têm os suplentes, né? Então, tudo isso vai ser debatido nos próximos dias, porque tem prazo agora, não tem mais essa história, vou pensar. Não tem pensar, tem que pensar, mas tem que ter prazo, né? O prazo se refere muito mais à questão de eventuais trocas partidárias do que o registro de candidatura propriamente dito, porque isso vai acontecer em julho. E agosto. Final de entre julho e para início agosto, de agosto. exatamente. Início de agosto é que registra As convenções as e os candidaturas. registros. Mas você tem que estar num partido filiado, Isso, né? Até o dia 4. isso. Né? Passou disso daí. Hoje existe em todos os partidos, viu, Bruno? De direita e de esquerda, uma preocupação em ter candidato a deputado federal, né? Porque, como eu falei já aqui, o grande avanço que eu considero do campo popular na Constituição de 88, eu vejo a cada dia demolindo, né? Eu vejo o avanço, a ambição dos deputados em se perpetuarem no poder, né? E, no meu ponto de vista, fere a democracia, né? Porque o fundo eleitoral, né, eu considero uma coisa, um retrocesso para a sociedade da forma como ele é executado. O partido tem partidos bilionários e tem partidos, coitado, não pode nem chamar de pobre, que não tem nada, né? E, na verdade, esse dinheiro não é para o partido, é para os deputados. Se você é deputado de um partido rico, né, você tem estipulado um valor para você, para a sua campanha eleitoral. E aquele que pretende ser candidato vai receber alguma coisa para bater esteira, né, com esse objetivo. E aí eu vou baseado nessa sua ponderação, Luizinho, eu pergunto o seguinte: você entende que o sistema eleitoral, e aí quando eu falo sistema, são os partidos políticos, a legislação e esses grupos de pressão sobre as decisões relacionadas a esse sistema eleitoral, eles estão hoje construídos e postos com o objetivo de manter aqueles que já estão lá, asfixiando muitas vezes a possibilidade de novas lideranças, novos personagens na política? É um atentado à democracia. Você entende assim? Eu entendo. O fundo eleitoral, um atentado à democracia, como também eu considero um atentado à democracia a forma com que o Congresso Nacional vem tomando conta do orçamento da União. É outro atentado à democracia. Luizinho, você é contra a emenda? Não sou contra. Na forma como tem avançado, é que não tem ajudado o Brasil. Porque, queira ou não, o dinheiro na mão do governante, há um certo planejamento. Há um certo planejamento naquele dinheiro do povo, que é para retornar em obras para o povo. Já na mão do parlamentar, ele bota para o município o que quer, aleatoriamente, sem um planejamento sem macro para a região, macro que não evolui nada. Se pelo menos avançarmos de dizer, olha, esse ano todas as emendas parlamentares vai ser para, vamos dizer, para saúde,
todas, aí você ia sentir que um melhoramento na saúde pública, né, no sistema SUS, para atender a população. No outro ano, nós vamos investir em segurança. Aí você sentia, mas não, é uma quadra aqui, não que não mereça também fazer uma quadra, né? É aqui um posto de saúde, lá no outro canto. São coisas assim que muito mais para atender o mandato do deputado. Se o prefeito vota nele, você vê aqui os processos aí, porque caça um mandato de um prefeito, porque dizem que comprou um voto, um pobre coitado, não sei aonde. Você entende, Luizinho, que a questão ideológica, amparando-se nesse questionamento que você faz da má aplicação, muitas vezes, da emenda, que essa questão ideológica e a polarização muito forte, ela tem dificultado, por exemplo, a atuação coletiva dessa bancada federal que poderia, eventualmente, atuar focada em questões específicas, em anos específicos, para garantir a construção de infraestrutura mais permanente para o estado do Rio Grande do Norte, por exemplo? Justamente. Por que essa dificuldade? Porque vem o interesse individual do parlamentar. Ele sabe que na hora que ele botar uma emenda para um prefeito tal de um município, esse prefeito tem um compromisso de votar nele. Já entra até noutra discussão aqui, isso não é compra de votos, não? Você usar o dinheiro público para amarrar o voto de vereadores, de vice-prefeito, de lideranças pelo estado do Rio Grande do Norte? Não, é uma coisa que também entra em discussão. E eu não vejo, sabe, progresso nesse tipo. Eu acho que o Brasil está caminhando a passos largos para uma situação difícil. E aí eu lhe pergunto, para buscar plantar a semente e tentar reverter um cenário difícil como esse que você vislumbra pelos passos que têm sido dados, você entende que ao chegar ao Senado, o que seria o seu dia zero lá? Fazer o quê? Qual a prioridade máxima para o país e para o Rio Grande do Norte, mais especificamente? Para o país e para o Rio Grande do Norte, primeiro ponto, a democracia. Zelo pela democracia. Mas isso se materializa preservação da democracia. Mas esse discurso, ele não é muito genérico, Luizinho? Em todas essas brechas que tem, é muito difícil, porque se você vê hoje, o Supremo atenta contra a democracia, Supremo, que é o guardião da Constituição brasileira, em várias ocasiões você sente que existe um atentado à democracia, entendeu? No parlamento existe esse atentado à democracia, quando querem se perpetuar os mesmos senadores, os mesmos deputados federais, né? Então, não é genérico, né? Hoje, talvez quem menos atente contra a democracia sejam os militares, né? Por incrível que pareça, né? Tem uma compreensão mais democrática do papel deles dentro da sociedade. E aí, Luizinho, para encaminhar o fim do nosso bate-papo, a gente tem um quadro aqui que é o Na Lata. E aí eu vou fazer uma pergunta muito direta e curta e eu vou receber de volta uma resposta muito clara e objetiva em relação ao questionamento. E aí eu começo perguntando e reforçando até o questionamento anterior. Qual é a maior prioridade do Rio Grande do Norte hoje? Hoje, combater as desigualdades sociais. E em relação a essas disputas que estão por vir, qual é o nome que você considera forte nas disputas eleitorais deste ano? Para o governo? Não, de maneira geral, um nome forte que tende a ser protagonista das eleições este ano. E aí você pode falar tanto em nível nacional quanto em nível estadual. Modéstia à parte, aqui no Rio Grande do Norte, a gente está numa crise, no meu ponto de vista, de lideranças. Sim. Tem pessoas que têm um poder de emendas parlamentares. Eu não posso disputar um mandato de senador, do ponto de vista econômico, quem tem 60 milhões de emendas para negociar a troco de voto no interior.
né? Mas eu posso ter, e acredito que eu tenho capacidade para isso, de ser um motivador de esperança que esses que estão com dinheiro não vislumbra para o povo. Se você perguntar, fizer uma pesquisa, perguntar hoje quem votou para deputado federal, as pessoas nem sabem, nem se lembram, porque ele não votou no deputado. Ele votou naquela liderança do interior que intermediou o voto. Agora, para presidente da República e para governador, o povo do Rio Grande do Norte já se libertaram. Não adianta contar que fulano tem tantos 90, 100, 120 prefeitos, isso aí não vale nada. Porque de Vilma de Faria para cá só ganhou a eleição quem tem menos prefeitos. É verdade. Para presidente da República só ganha no Rio Grande do Norte quem tem menos prefeitos. Então, esse voto é do cidadão. E eu espero que nesta eleição o povo se liberte também no voto de senador. E aí, Porque o povo sabe que esses que estão não o representam. e aí falando Tá entendendo? em vitória, aí eu inverto a moeda. Quem é que não pode vencer em 2026? Quem não pode vencer, eu acho que o jogo político do Rio Grande do Norte está totalmente em aberto para governador e para senador. Mas aí, na sua opinião, quem não pode vencer, que não seria salutar para a democracia, Olha, para a democracia para a no Rio Grande do política, para Norte, as pessoas, quem não pode vencer? No Rio Grande do Norte, eu acho que o candidato que representa o maior atraso conjunto, né, do grupo que representa, eu considero o grupo de Álvaro Dias. Né? Porque quando dá para Zé Agripino, um homem político experiente, ex-governador, ex-senador, quase a vida toda, dizer que eles são a ultradireita, né? Um cara de direita dizer que eles são ultradireita não é uma palavra minha, não é de qualquer outro mortal do Rio Grande do Norte, é do Zé Agripino. Né? E romper com esse povo é porque eu considero o grupo mais prejudicial ao futuro do Rio Grande do Norte. E um adversário difícil, um adversário que você olha e encara como alguém difícil, de fato, ser batido pelas qualidades que tem, pelo peso eleitoral, pela densidade eleitoral. No cenário do Rio Grande do Norte. No cenário do Rio Grande do Norte hoje, eu acho que os que estão com mandatos, né, têm uma vantagem muito maior do que quem não tem os mandatos. Seja deputado federal, estadual, né? Tem um nome que você olha assim e diz, esse se destaca. E aí eu falo não só pelo mandato, mas até pelo trabalho propriamente dito. É muito parecido. Você acha? Né? Tá. Muito parelho. E quem te inspira na política? Quando você olha para a história política que você acompanha desde muito tempo, quem é que te inspira? Você olha assim, poxa, esse cara merece ser olhado, essa mulher deve ser olhada e tida como inspiração. Olha, na política do Brasil, eu tiro 3 pessoas que conheci, né, que me inspira e que eu tive a oportunidade de ficar por alguns momentos perto dele e observar que são pessoas diferentes. Né? No Rio Grande do Norte, eu coloco o nome da professora Vilma de Farias. Era uma política diferente dos demais que eu convivi aqui na política do Rio Grande do Norte. A nível de Brasil, eu tiro 2 pessoas, 2 lideranças. Uma já partiu, que foi Eduardo Campos, ex-governador do estado do Pernambuco. Né? Era uma pessoa também diferente. Né? E eu peguei daqui para lá, mas podia também ser de lá para cá. E o presidente da República, Lula da Silva. Que de ambos, a gente que faz política, tanto concorda como também discorda. Ninguém é perfeito e ninguém é completo. Mas dos políticos do Brasil, que tem história, que tem raiz, que tem sentimento de povo, que tem dado retorno ao povo, é o presidente Lula. Ele é um homem diferente. Eu já vi eu dizia isso há muitos anos, Bruno. Eu dizia, assim, as pessoas que são revoltadas com Lula, né, que falam mal de Lula, eu dizia, rapaz, no dia que você conversar com Lula, você muda de opinião. Porque Lula, ele é uma pessoa diferenciada. É uma pessoa inspirada para ser diferente. E as pessoas que são inspiradas para ser diferente, não tenho muito aqui palavras para
exemplificar, mas são pessoas diferentes. Vilma de Faria, Eduardo Campos e Lula são 3 políticos diferentes. E Isso eu não quero dizer que tem outras pessoas interessantes que a gente, né? Mas esses daí me inspira. E para a gente concluir, Luizinho, qual o sonho de Luizinho para o Rio Grande do Norte? O sonho de Luizinho para o Rio Grande do Norte é ver um estado que é rico por natureza, mas gerido de forma, na maior parte de sua história, contra o povo, né? E tem causado todo esse transtorno de empobrecimento, de sofrimento do nosso povo. O sonho é ver um Rio Grande do Norte feliz e um povo próspero. E eu acho que cabe aos políticos fazer isso. Aos que não puderam fazer isso, que peçam desculpa e saia da linha. Luizinho, muito obrigado por estar presente aqui nesse bate-papo. É muito bom ouvir pessoas que têm trajetórias distintas do padrão do que a gente vê, principalmente na política, poderem falar sobre essa sua trajetória, mas também falar com base nesse olhar distinto de uma pessoa do interior do estado que teve a sua vivência como gestor e que pode e coloca essa visão à prova e para o julgamento da população. Agradeço demais a sua presença e seja sempre muito bem-vindo. Eu sou quem agradeço, Bruno, a oportunidade de me expressar aqui, né, de promover esse debate com esse linguajar, com esse conhecimento do povo do interior. Muito obrigado. É isso, conversamos com Luizinho Cavalcante, ex-prefeito de Carnaubás, pré-candidato ao Senado pelo PSB. Encerramos agora o programa Além da Notícia. Foi um prazer bater esse papo com o Luizinho e com você. E a gente se vê no próximo programa, na próxima edição.